Glória a Deus, agora a gente vai iniciar mais uma aula de teologia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós vamos aprender mais um pouco das suas coisas de teologia, Senhor, e nós pedimos que o Senhor venha tirar todo impedimento, Pai, que a sua palavra ela venha como uma espada de dois gumes, entre a divisão entre o Espírito e a alma, Pai. Abençoa esta aula que nós pedimos te agradecendo. Amém. Nível Expert, módulo 3º, Escatologia 2, parte 1. Nós vimos Escatologia 1, parte 1, 2, 3 e 4. Agora nós vamos falar da Escatologia 2, parte 1. E a aula é a número 39. E nós vamos falar da grande tribulação, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Amém, igreja? Amém. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco há de haver. É o momento, né? Então, como já vimos, alguns sinais precederão o arrebatamento: guerra, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos, fomes, pestes, terremotos, e o sinal do Evangelho. Esse é o Evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, segundo Mateus, está escrito no capítulo 24, 14. A segunda vinda de Cristo acontecerá em duas fases. Quantas fases, igreja? Duas fases. A primeira vai ser em oculto, será só para os salvos. Então, quem é salvo? Aqui levanta a mão. Amém. Glória a Deus. A primeira vinda de Cristo virá somente para nós. Em outras palavras, para os salvos. Por que, igreja? Porque a terra não verá a vinda de Cristo. Amém, igreja? Mortos ressuscitarão primeiro e vivos depois. Que está lá em 1 Tessalônica 4, 15 até 17. A segunda, para todos verem. Então ele vai vir a primeira vez só para refrescar a memória? Não. Ele vai vir a primeira vez entre as nuvens. Ele vai chegar até as nuvens, e aí os anjos virão, né? Eu não sei como que vai acontecer, não lembro muito bem, mas nós seremos arrebatados. E arrebatados é arrancados com força. Arrebatados também significa ir a súbito. É como se fosse morte, puf, do nada, puf, não abrir e piscar de olhos. Os salvos serão arrebatados, as vestes ficarão, porque nós seremos transformados, os nossos corpos serão transformados, e nós iremos ter com Jesus. Acontecerá o tribunal de Cristo, que é o que a gente vai ver aqui, e é o que a gente já tem visto nas outras aulas. O tribunal de Cristo nessa primeira vinda vai ser o momento aonde não é o julgamento, vai ser o tribunal, e a gente vai receber os nossos galardões pela nossa mordomia. Então entende como uma coisa leva a outra? Nós que aprendemos agora o que é ser um mordomo fiel, um mordomo cristão, a gente vai receber os nossos galardões no tribunal. Então, quando a gente receber esses galardões no tribunal, depois desse tribunal vai ter as bodas do Cordeiro. Nós vamos receber o nosso Jesus Cristo lá, e é como se a gente fosse casar com ele ali. E depois que acontecer essas bodas do Cordeiro, vai ter a grande ceia. Glória! Aonde o próprio Jesus virá no centro. Por isso que eu estava falando no início da aula. Puxa vida, Jesus vai vir no centro, porque ele é o verdadeiro mordomo fiel do Deus Altíssimo também. Ele veio para nos servir lá. Sabe? Então, é coisa linda. Vamos lá, ó. Porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco pode haver. Como já vimos, alguns sinais precederão o arrebatamento: guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos, fomes, pestes, terremotos e sinal do Evangelho.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A segunda vinda, perdão, eu já tinha até lido. Não, tá certo, né? A segunda vinda de Cristo acontecerá em duas fases, já tinha lido. A primeira em oculto será só para os salvos. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos. E a segunda para todos verem. Está lá em Apocalipse 1:7. Segundo o Pfeiffer, Voz e Ria, a grande tribulação será um período de 7 anos, que ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e o segundo advento de Cristo na terra. Esta é uma visão pré-tribulacionista. Lembra que eu falei para a igreja que eu sou pré-tribulacionista? Ah, a pastora não estava. Na semana passada, o pastor Anderson, ele ministrou e ele disse que ele é pós-tribulacionista. O pós-tribulacionista, ele acredita que não vai ser dessa maneira. Ele acredita que as coisas já estão acontecendo e tudo mais. Se a gente for viver em espírito, a gente sabe que as coisas já estão acontecendo verdadeiramente. Mas, para que as coisas se cumpram também, não em espírito, mas em verdade também, é necessário que ocorram dessa maneira que o pré-tribulacionista acredita. O pré-tribulacionista, ele acredita que primeiro Jesus vai vir, vai buscar a noiva e vai acontecer esse período de 7 anos na terra. E a gente vai estar nos céus com Jesus Cristo, participando do tribunal, participando das bodas do Cordeiro, casamento, ceia, aquela coisa toda, e aqui na terra vai estar como? Vai estar terrível. Só que os 3 anos e meio primeiros vai estar. A única diferença é que a gente não vai estar. E o pessoal vai falar: meu, cadê aquele povo barulhento? O povo barulhento subiu. O povo barulhento subiu. E agora? E segundo a visão do pós-tribulacionista, ele acredita que todos nós vamos passar por esse momento. Então não bate as coisas, entende? Mas enfim, a teologia, ela permite que a gente entenda a visão do pré-tribulacionista, entenda a visão do pós-tribulacionista também. Isso que é o legal. Entenda a visão do mesotribulacionista, se eu não me engano, parso-tribulacional, né? Então tem muita coisa para aprender. Tanto é verdade isso, igreja, que a gente vai aprender coisas da Igreja Católica, como a igreja nasceu, como ela veio, que ano que veio, a religião dos Maomé, entre outras coisas que... para que a gente quer? Teologia é o estudo das coisas de Deus. Então, é necessário que a gente aprenda, para a gente saber o que a gente está vivendo, né? A salvação só terá sua consumação na segunda vinda de Cristo. Segundo Lucas 21:28 e alguns outros trechos. Jesus Cristo que o crente vai experimentar, aqui ó, mas é na vinda de Jesus Cristo que o crente vai experimentar a plenitude da salvação. Salvação completa do poder do pecado, da mortalidade e a corrupção física com a ressurreição do corpo, que está lá em 1 Coríntios 15:52. Ou seja, nós somos salvos pela fé, né? Somos justificados por Jesus Cristo, mas isso só se dará por fim, verdadeiramente, quando Jesus vier, voltar para buscar a nós. Aí sim, a salvação estará completa da presença, né? A salvação completa da presença do pecado, com a chegada da nova criação e a habitação com Deus. A plenitude da presença pessoal de Jesus Cristo é fundamental. A plenitude, que é o que é a plena, né? A totalidade da presença pessoal de Jesus Cristo é fundamental para a plenitude da salvação. Então, tem que ter a parte corpórea da coisa, né? Que a gente sabe que ele vai estar lá nas mãos, né? Após a igreja de Cristo ser arrebatada, acontecimentos diferentes se darão simultaneamente no céu e na terra. Acerca desses acontecimentos que falaremos agora. No céu, 2 fatos acontecerão no céu: o tribunal de Cristo, que foi falado, e as bodas do Cordeiro. Alguém tem dúvidas acerca dessas 2 coisas? O que elas significam? Não? Então isso vai acontecer para os salvos, lá no céu. O tribunal de Cristo, ele tem uma grafia aqui na terra que se diz como gema. Então, o bema, aliás, perdão, ele vai ser o tal do bema. Todos os justos, gema não, é bema.
ocasião para receber o galardão das suas obras. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, tem que se atentar. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Trazer o crente para o julgamento do pecado, quer de pecados anteriores ao novo nascimento, e quer pecados desde o novo nascimento. Quer pecados não confessados, é negar a eficácia da morte de Cristo e anular a promessa de Deus, de que também nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Segundo Pentecostes 2006. O que ocorrerá no tribunal de Cristo? Nele serão julgadas todas as obras do cristão, enquanto ele estava na terra. De acordo com o seu feito, receberá ou não o galardão, mas de forma alguma perderá a salvação, já alcançada em Jesus. Amém, igreja? Amém. Então a pessoa, por isso que eu falo, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O galardão é outra situação, né? A gente vai pagar o preço lá em cima, né? E aqueles pecados que a gente não perdeu perdão, que a gente não, né? Então vai estar tudo lá. Então isso não tem nada a ver com a salvação. Por isso que muita gente fala lá, faz isso e é crente, vê se pode. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O crente ele pode errar, pode falhar, pode ser bruto, pode ser, enfim, né? Mas aí são coisas diferentes, né? É que nem policial, vamos colocar assim dessa maneira. Tem o bom policial e o mau policial, né? O Pedro não arrancou a orelha lá do bico. Calma, Pedro, não é assim não. Então, vamos lá, né? Tribunal de Cristo acontecerá após o arrebatamento na antessala das bodas do Cordeiro. Isso é legal. Cada servo será julgado quanto ao seu trabalho para com Cristo aqui na terra. Ou seja, com a sua mordomia, né? Como os servos ou mordomos. A recompensa será dada a cada um segundo as suas obras, que será provada pelo fogo. Então, por exemplo, o que é uma obra provada pelo fogo? Obras feitas de madeira, palha e feno queimarão e se extinguirão, ou seja, será anulada. Lembra daquele negócio lá? Pois não. Oi, senhor, cheguei, fui buscar o azeite. Aparta de mim. Aparta de mim que eu não te conheço. Outra situação que se enquadra nessas obras que queimarão como palha. A mão esquerda abençoa o irmão, e aí só falta quebrar o corpo para mostrar para a mão direita, coisa que não era para mostrar. Também vai ser queimado. Ajudou já pensando em mostrar para a mão direita quando não era para mostrar, então queima também. Então aí vai chegar lá pensar que vai receber o galardão, não, isso daí queimou. Eita glória. É importante destacar que a palavra nos diz que muitos que se dizem cristãos não serão arrebatados. Meu Deus. Isso chega a ser até triste. E passarão pela grande tribulação, igreja. E aí, eu faço até um adendo assim, sabe? Pela grande tribulação, pois na realidade viviam somente de aparências e não sendo verdadeiramente salvos. Vocês não pastor? Sim. Tem um filme que é muito interessante que eu vou assistir, que é aquele Deixados para Trás. O senhor já assistiu? Fala muito a respeito disso. Deixados para Trás. Muito crente que fica para trás, pastores. Então, um pastor que fica para trás, ele fica doido, ele fala, não, mas como? Daí vem o pessoal, você estava pregando, ele procura as ovelhas subiram. E ele ficou. Depois vocês procuram Deixados para Trás. O Tanaka já está aqui, para salvar. Eu já sou a favor da gente pegar aí, Se ele tem no YouTube, pastor? A gente podia marcar então para fazer um cine. Isso é uma teologia, sobre isso. Deixados para trás. Ô, posso quer fazer um cine pipoca aqui. Aí, vamos assistir esse filme.
filme, ele foi baseado justamente nessa passagem. Esse filme ele é muito São antigo. 3, pastor? É 3, exatamente. Ele foi feito em 2000, 2002, 2005. Ó, Na verdade, o de 2000 deve ter sido perfeito. Né? Exatamente, A igreja, vamos alinhar então depois disso daí. Até lá no grupo de teologia mesmo a gente pode verificar a possibilidade da gente assistir aqui no telão. Vai ser legal, tá bom? Ele vai colocar a barba de molho. Vamos lá, igreja. No Novo Testamento existem 5 áreas em relação às quais se mencionam especificamente galardão. Quantas áreas, igreja? 5. Uma, coroa incorruptível para os que obtêm a vitória sobre o velho homem. Isso, está lá em 1 Coríntios 9, 25. Uma coroa de alegria para os ganhadores de alma. Oh, glória! Então, ó, tem essa primeira coroa que é uma coroa incorruptível. Incorruptível, a gente sabe muito bem que essa palavra é aquela que não vai nos apontar erros. O que é uma pessoa incorruptível? Uma pessoa que ela está separada, por exemplo, ao pastoral, ao diaconato, que nem a diaconisa. É óbvio que teve aquela pergunta, quando a pessoa vai casar com outra pessoa, tem aquela pergunta, alguém aqui é contra, tem alguma coisa que vai fazer? Se perguntar, você fala, então, isso aí. Agora, se a pessoa ela é vista pela sociedade em todas as áreas como uma pessoa incorruptível, ela passa, né? E aí ela recebe essa coroa o galardão, a coroa da incorruptibilidade, que está mencionada lá em 1 Coríntios 9, 25. A segunda é uma coroa de alegria para os ganhadores de alma. Todo aquele salvo, ele tem que ter no coração dele a vontade de passar essa felicidade para o próximo. E quando o próximo ele é salvo para Jesus, quando nós ganhamos uma alma para Jesus, o nosso coração se alegra a tal ponto que a gente ganha uma coroa da alegria, né? Lá também a gente vai receber essa coroa. Cada alma que você salvar para Jesus Cristo, você vai ganhar uma coroinha da alegria lá. Terceira, ganhadores de alma. Terceiro, uma coroa de vida para os que suportaram a provação. Isso está lá em Tiago 1,12. A quarta coroa é a da justiça para os que amam a sua vinda. Isso é muito importante porque tem muita gente que, puxa, Deus é maravilhoso, mas só pensa no Deus do passado, né? Aquele Jesus que veio Nazareno, né? E não sabe que esse Jesus ele é o vivo. E pouco se fala, né? Eu falo isso por experiência própria. Porque antigamente, né, a minha fé, ela não. A gente sabe, não, eu acredito, mas isso eu acho que é demais, tá, né, para acreditar. É meio difícil de acreditar, né? Mas não, aí Deus vai trabalhando no nosso coração. E hoje a minha maior fé é na vinda de Jesus Cristo, né? Então esses são os pontos. Então esse daqui vai ter uma coroa também de justiça para que amam a vinda de Jesus Cristo. A quinta é uma coroa de glória para os que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui para a igreja. É todos nós, a glória de Deus. Só tem servo bom e fiel aqui, André. Eita glória, aleluia. Vai ter um galardão diferenciado. Não, irmão, ainda não, irmão. Oi? O senhor não está nessa lista não. Eu passei o olho aqui rapidinho, eu disse, não está, mas eu creio que o senhor já está a partir de agora. Não. O senhor já está orando a Deus assim, Senhor, eu quero fazer a obra? Ouça, Deus. Eu quero fazer a obra. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Então você já está incluído, você vai ganhar essa coroa também. É a coroa do obreiro. Aqui, ó, eu vou até ler de novo. A quinta coroa é a coroa de glória para os que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus. Eita glória. Ó, mas as Escrituras nos falam de algo diferente acerca do papel do cristão. O de glorificar eternamente ao Senhor, o nosso Deus. Nós lemos em Apocalipse, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Podemos observar nesse texto que quando os anciãos lançam as suas coroas diante do trono,
em um ato de adoração e louvor, estamos mostrando que o galardão não é o nosso, e sim daquele que o concedeu. O cristão glorificará a Deus eternamente. E é um trabalho que nunca se cessará. Se você não entendeu o que isso quer dizer, eu vou desdenhar aqui para você. Está vendo esse leãozinho aqui na coroa? Esse leão aqui, vamos supor, não é imagem, mas vamos supor que Jesus voltou, e aí a gente subiu com o corpo, como se diz a palavra? Transformado. E aí o nosso corpo transformado, suponhamos que seja esse leão. E aqui estão as nossas coroas, que Deus nos entregou. Coroa da alegria, coroa da incorruptibilidade, coroa da glória, porque a gente serviu a Deus, está tudo aqui na nossa cabeça. Só que aí o que vai acontecer? Como que vai ser a festa do Cordeiro? Os 24 anciões dizendo santo. Você pode ter recebido todas essas coroas, você vai pegar todas essas coroas e você vai jogar para Deus. Santo é o Senhor. E esse vai ser o fim que a gente vai estar eternamente falando. Santo. Eita glória, coisa linda. E o que cada um vai fazer com sua coroa? Vai jogar lá, falar, é tudo do Senhor, é tudo do Senhor, foi o Senhor que nos deu, Senhor. Eita glória, coisa linda. Visto que o galardão é associado à luz e brilho, em muitos trechos da Escritura, o galardão dado ao crente pode ser a capacidade de glorificar a Deus. Desse modo, no exercício do galardão do crente, o Cristo não é crente. Desse modo, no exercício do galardão do crente, Cristo e não o crente é glorificado. A capacidade de irradiar a glória será diferente, mas não haverá sensação pessoal de carência, uma vez que cada crente abundará até o limite de sua capacidade, ou seja, a gente vai estar transbordando e não vai mais se esvaziar, né? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilha luz. Aí agora, então a gente falou acerca do tribunal, né? A gente comentou acerca dos fatos que aconteceram no céu e do tribunal de Cristo. E agora a gente vai falar acerca das bordas do poder. Eita glória! Podemos ver o relacionamento entre Cristo e a sua igreja ser ilustrados em várias passagens bíblicas, como sendo um relacionamento entre o noivo e a sua noiva. Temos aqui algumas citações em João, Romanos, 2 Coríntios, Efésios, Apocalipse. Jesus falando acerca desses relacionamentos, através de parábolas, também através de Mateus 22, Lucas 12, e de si mesmo como um noivo, né? O próprio Jesus Cristo, ele relata isso. Lucas 5, 32 até 35, né? Vamos ler essa passagem de Lucas? Alguém abre a Bíblia, por favor? Só para... Lucas o quê? Lucas 5, do 32 até o 35. Minha Bíblia ficou na casa hoje. Minha Bíblia ficou na casa. Eita, Lucas. Isso. 32 até 35. Pode ler? Pode. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhe disse: podeis, pois, fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naquele dia jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço
de uma veste nova para coser em uma veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com as vestes velhas. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Meu Deus, é forte, hein? Jesus ele foi muito simples a explicar para aquele povo que ele estaria naquele momento ali com eles em pessoa, né? E por isso eles não jejuavam, mas haveria o dia que ele iria, né? E aí as pessoas teriam que fazer esse jejum. E aí ele cita muito bem essa passagem de remendo, deitar pano novo no remendo novo no pano velho, né? Que não dá bom, tem que ser no pano novo, né? E o vinho também, né? Acerca desse vinho tem que ser um vinho bom, né? No odre. O odre é o compartimento que coloca o vinho, né? O que acontece? Aquele odre que é aquela bolsa, que era feita de couro, se eu não me engano. Couro de animal. Couro de animal. Ela, quando é colocada um vinho novo nela, não importa, dá ruim, não é isso? Então tem que ser tudo novo para colocar de novo, né? Eles se curtindo junto. Exatamente, coisa linda, né? E as coisas de Deus é dessa maneira, né? Também. A gente tem que estar no novo. Bodas do Cordeiro. O casamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja, essa festa nupcial acontecerá após o arrebatamento dos salvos e o tribunal de Cristo. As suas bodas serão interrompidas para que Cristo venha visivelmente a Jerusalém e salve o povo judeu, ameaçado da extinção pelo anticristo. Então, Mateus 22, 2 vai falar isso em outros versículos bíblicos também. Para esse povo que vai ficar aqui na terra, ainda vai ter jeito, né? Nem tudo está perdido, né? Aí vai ser mais difícil. Segundo arrependimento? Então, porque os salvos vão ter subido. A terra vai estar tribulada. Vai levantar a besta do mar. O anticristo vai sair do mar, vai subir para a terra. O falso profeta vai subir da terra. Vai ressuscitar nesse tempo de tribulação. E aí todos vão crer nele como se fosse um Deus, e vai ser terrível. E aí só aqueles que negar mesmo, aí vai. As bodas do Cordeiro acontecerão no céu após o tribunal de Cristo e antes da segunda vinda de Jesus. Então, se vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus, então não tem como a tese do pós-tribulacionismo funcionar. E até mesmo nos estudos ele prova isso acerca de alguns versículos bíblicos. O verão nessas bodas estarão presentes somente Jesus e a sua noiva, a igreja de Cristo. Na terra, o que vai acontecer? Após o arrebatamento da igreja, começará um período de grande aflição sobre a terra, a grande tribulação. Jesus alertou os seus discípulos de que os últimos dias, aqueles imediatamente anteriores à sua segunda vinda, iriam compor um período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. A grande tribulação. Então, aqui a gente falou acerca das bordas do Cordeiro no céu, e agora a gente já está falando do que está acontecendo na terra. O período de grande aflição jamais vista que virá sobre todos os moradores da terra. Eu cheguei a pensar que esse período tinha cheiro de verdade quando iniciou a Terceira Guerra Mundial. Que até na teologia está falando que ainda vai acontecer, mas já aconteceu. Porque a guerra é uma luta contra algo ou alguém. Então uma pandemia é uma guerra. A gente enfrenta uma pandemia, a gente está enfrentando uma guerra, inclusive mundial.
Então, para muitos que não tem discernimento, tá tudo normal, mas na verdade não tá tudo normal. A gente sabe muito bem que quando aquela brincadeira lá no carnaval lá, aconteceu que a terra pagou o preço, não é verdade? Então, não estou culpando somente aquele fato em questão, né? Mas a gente, espiritualmente falando, a gente sabe que muitas das coisas acontecem por causa do povo. É de se Gênesis e Apocalipse. O povo obedecia, ouvia bem. Aí o povo, né, não obedecia, o que acontecia? Os inimigos iam lá e prevaleciam contra eles. Ficava 20, 30, 40 anos, aí levantava o juiz, ia lá e intercedia em favor do povo, né? Enfim, mas vamos lá, para não sair do contexto. Logo após a ressurreição dos que morreram, período de grande aflição jamais vista que virá sobre todos os moradores da terra, logo após a ressurreição dos que morreram em Cristo e o arrebatamento conjunto dos que estiverem vivos. Durará 1 semana de anos, ou seja, 1 semana tem quantos dias? 7 dias. Então vai demorar 7 anos, conforme profetizado por Cristo e por Daniel. Nesse período, o anticristo governará iludindo a terra com um falso acordo de paz entre os árabes e judeus. E ele está tendo guerra entre os árabes e judeus, né? Também haverá ilusória prosperidade no mundo, no meio da semana de anos, ou seja, aos 3 anos e meio. O anticristo romperá o acordo com os judeus e se reunirá com o restante das nações para destruir os descendentes de Abraão. Então vai ser assim, segundo esses estudos, 3 anos e meio, paz, tranquilidade, prosperidade, só não vai ter nós, né? E aí, passou os 3 anos e meio, ou seja, a metade das semanas, são a metade das semanas, são 3 anos e meio. Aí começa a grande tribulação mesmo, né? E por causa dos escolhidos, esses dias de tribulação serão abreviados e Cristo voltará visivelmente para salvar o povo de Israel. Nesse dia, os judeus verão que aquele que vem para salvá-los da aniquilação total é o mesmo que eles feriram na cruz. Olha que forte, meu Deus. E chorarão amargamente, reconhecendo-o como o Senhor de Deus. A natureza desse período é de ira, julgamento, indignação, provação, problemas. E aqui, diante dessas naturezas de períodos, temos aí muitas referências bíblicas. Então você nota que não é um estudo tipo de em vão, não, tem base e muita base bíblica. Essa é muito forte. Isso é relatado nesse filme que eu falei, que nessa época muitos vão procurar a morte e não vão achar. Eita Deus. A morte ela vai ser tirada da terra. O povo vai ter que passar no estreito mesmo. E é como se fosse uma segunda chance. Que meu irmão falou, é um arrependimento, não, porque não teve um arrependimento da primeira vez. É uma segunda chance de se arrepender. O que eu falei, o que eu quis dizer, segundo arrependimento. Então. Vai ser marcado também. Mas eu creio que essa fase vai vir para o povo judeu. Eu acredito que nós que estamos na graça, acredito que Deus ele vai nos levar. E bem colocado pela missionária, quem que é o povo judeu hoje? O povo judeu hoje é aquele povo que não aceitou Jesus como um suficiente Salvador e que se tornou filho. Temos aí os judeus, portanto, né? Esse povo aí. Nós, por exemplo, nós somos os gentios, éramos gentios, e aí nós tornamos filhos, né? Na verdade, Jesus ele não veio por nós. Não veio, ele veio para os judeus. Ele veio para os judeus. É. E a Bíblia diz, olha, eu fiz um estudo sobre os judeus. Se você for observar, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer algum tabernáculo de judeus. Nós temos uma referência pelo Silvão, né? O finado do Silvão. Sim, mas se você for ali no Bom Retiro, eles têm um templo deles. Você entendeu? E se você for observar, não existe judeu pobre. Não existe.
Vai em Indianópolis. Sabe, porque Deus, Ele ama eles. É como se a Bíblia diz que a menina dos Na olhos Avenida dele. Higienópolis, a Avenida Angélica, a maioria das casas e dos prédios, tudo isso. Sim, e no Brás, se você for ver, grandes galpões, lojas, Mas tudo, o Brás os donos é tudo judeu. Tudo O judeu. Brasil é o lado pobre, então eu estou falando Sim. da Avenida Angélica. Não, mas se você vier aqui para nós, é o lugar mais perto aqui de nós, se nós for ver. Se você for ver, eu já trabalhei com judeu. Você entendeu? E eles são um povo extremamente zeloso. Se você for ver assim, ó, na porta da casa deles, ó, eles têm oração, eles não entram de sapato dentro de São casa. rígidos, né? Eles são tão zelosos que nós não temos isso de comparação diante deles. Porque se a gente for observar nós, servir a Deus, se nós for ver, a gente chega atrasado, a gente não honra a igreja, a gente não ama a igreja, não ama, irmãos. Sabe por quê? O amor pela igreja é algo muito além do que nós imaginamos. Quantas E igrejas a gente vai ver isso aqui, dos irmãos? Você entendeu? Porque ó, as pessoas, nós estamos vivendo um tempo onde o homem é amante de si mesmo. O que é amante de si mesmo? Eu só penso em mim e na minha família. O resto, igreja, entendeu? ó, só para terminar aqui, isso daí é muito bem pontuado, depois a gente fala acerca dessas coisas. Virou, tem vários judeus, fulano, ciclano, e tudo bem, mas tem judeu. Ó, eu vou falar uma coisa que eu gostei, e é verdade, né? Então, assim, a gente tem que ser a Deus, a gente tem que zelar a Deus. Eu acho assim. Ó, vamos lá, igreja. Então, nesse período de grande tribulação que estará acontecendo aqui na Terra, vai ter muitos marcos dentre que dá para se interpretar com pequenas palavras. Por exemplo, destruição, escuridão, e todas essas palavras estão sendo citadas biblicamente aqui com as referências que depois você acompanha com a sua Bíblia. Desolação, transtorno, castigo, e em nenhuma passagem encontramos alívio para a severidade desse tempo que virá sobre a terra. Então, seria praticamente impossível a gente entender que isso estaria acontecendo hoje, porque querendo ou não, a gente tem um alívio, sim ou não, igreja, hoje, nos tempos de hoje? Eu particularmente eu vivo o que há de melhor nessa terra. Então, nós vivemos um tempo maravilhoso. Poxa vida. A gente aperta o dedo e tem luz, a gente sabe, a gente quer água, a gente puxa a vida. Mas não precisa apertar o dedo, é só colocar aquele negócio. Tem Alexa, Liga a luz, liga, ventilador. Ó, a grande tribulação será um mais terrível período do sofrimento e terror já experimentado pela humanidade. Apesar de perdurar por apenas 7 anos, a devastação causada nesse tempo aparecerá, e agora me veio aqui a memória, de quando a Terra pegou fogo e os dinossauros morreram. Vai ser tremendo, hein? Parecerá interminável para aqueles que não serão arrebatados e forem deixados na terra. É o que o pastor estava falando, parece interminante, né, esse tempo. Durante a grande tribulação, 3 sequências de juízos de Deus vêm sobre a terra. O rompimento dos 7 selos dá início à tribulação. Está lá em Apocalipse 5, do 1 ao 5. Leia também o 6. Não deixe de ler. Pena que não dá por causa do tempo aqui, senão a gente até leria. Após a abertura do último selo, igreja, em Apocalipse 8, 1, 2, vem o soar de 7 trombetas. E depois de o 7º anjo tocar a última trombeta, a primeira taça da ira de Deus é derramada sobre a terra. Os anjos de Deus são os executores desse juízo sobre o mundo. Quanto tempo durará a grande tribulação? Uma grande pergunta. É a última das 7 semanas de Daniel. Então, igreja, nós estamos vivendo a última semana hoje das profecias reveladas pelo livro de Daniel. Então, a gente tem que se aprofundar nos estudos mesmo, porque está próximo desse tempo chegar.
Assim sendo, será um período de 7 anos que será dividido em 2 fases. Na primeira, o anticristo fará um acordo de paz. Olha aí, ó. Ele fará um acordo de paz com os judeus. E na segunda fase, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, este acordo será rompido e Israel padecerá muitas perseguições. Quem será salvo nesse período, igreja? Os santos e mártires da tribulação. A gente vai estudar o que significa mártires. Mártires são aquelas pessoas que são entregues à morte para não negar o nome de Cristo. Nega o nome de Cristo ou você vai morrer. Então eu vou morrer. Sadraque, Mesaque e Abednego foi entregue na fornalha. Estevão, diácono Estevão, né? Diácono Estevão foi fazer a obra do Senhor e ele foi apedrejado, né? Imagina a situação. Isso logo depois que Jesus passou por toda aquela situação. É o que vemos afirmar em João e Apocalipse. Haverá um tão grande número de salvos que não se poderá... Opa! Quem será salvo nesse período? Os santos e mártires da tribulação. É o que vemos afirmar João em Apocalipse. Haverá um tão grande número de salvos que não se poderá contar, e eles virão de todas as nações, tribos, povos e línguas existentes na terra. Podemos ver claramente no versículo 14 que esses santos são aqueles que lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro e que sofrerão por terem se negado a adorar a besta e a sua imagem e a receber a sua marca. Então vai ter condições ainda para a salvação, né? E os santos martirizados ressuscitarão no final da tribulação. Então, quando acabar esses 7 anos, eles ressuscitarão, segundo o que a gente está lendo. Sim, aqui, ó, o que o senhor fala sobre essa parte aqui do anticristo que fará um acordo de paz com os judeus? Isso, a falsa profecia, e ela vai se cumprir. Então, eu vou falar isso daqui 2 minutinhos. Os santos martirizados ressuscitarão no final da tribulação e entrarão na bênção do milênio, que acontecerá também, e reinarão com Jesus Cristo, e nesse momento que eles receberão os corpos ressurretos. Também nesse período haverá a salvação de 144 mil israelitas, 12 mil de cada uma das tribos de Israel, que serão assinalados por um anjo antes da destruição alcançar a terra e o mar, através dos 4 anjos que receberam o poder para fazê-lo. Está em Apocalipse 7, 1 a 8. Na primeira metade da grande tribulação, surgirão 2 testemunhas que profetizarão durante 1260 dias, que terão grande poder e autoridade dadas pelo próprio Deus e farão grandes sinais, assim como Moisés e Elias fez. Durante esse período, nenhum mal lhes poderá ser feito. Porém, ao término desse, a besta que sobe do abismo guerreará contra elas e vencerá e a matará. Porém, passado 3 dias e meio, Deus as ressuscitará e as chamará para si. Muitos acreditam que essas testemunhas são Moisés e Elias, por fazerem os mesmos sinais que estes fizeram. E referências lá em Êxodo, né? E Apocalipse e Reis também está dizendo isso. Outros negam a possibilidade de ser Moisés por já haver morrido. E a Bíblia deixa claro que ao homem é dado morrer uma única vez. Porém, Lázaro morreu 2 vezes, debatem alguns teólogos. Isso é bem verdade, né, igreja? Assim podemos perceber que o autor de Hebreus, por isso que eu falo, ó, pode ser o Einstein da vida, ninguém consegue compreender a mente de Deus, né? Eu queria entender essa visão do senhor aqui, ó, Aham. sobre esse período de paz com os judeus na segunda fase. Perfeito. Bom, a gente vai falar acerca disso aqui, ó, daqui 2 minutos. Assim podemos perceber que o autor de Hebreus não está falando da morte física, mas de uma morte eterna, que é o fruto das mortes físicas e espiritual. E aí já vem a exegese dessa situação do Lázaro e de Moisés também. Ou seja, aqueles que estão mortos espiritualmente, que não receberam a Jesus como único,
suficiente, exclusivo, eterno e salvador, e que morrem fisicamente nessa condição, automaticamente são condenados à morte eterna. Então, quer dizer, tem uma morte eterna ou não, no caso, né? Outros teólogos dizem que as testemunhas são Elias e Enoque. Enoque também, né? Por não terem experimentado a morte física. Deus levou para si, né? Outros ainda dizem que tais testemunhas, na realidade, serão pessoas contemporâneas ao anticristo, ou seja, pessoas que nasceram já se fosse no nosso tempo, né? Ou seja, pessoas levantadas no tempo, né? Dessa situação. Na realidade, nada disso é importante a não ser o fato de que, mais uma vez, o juízo será anunciado a todos. E para a reflexão, qual é a sua decisão? É subir com Cristo no arrebatamento ou ficar para passar pela grande tribulação? Subir, né, Guilherme? Posso fazer uma pergunta? Pode. Posso? Deixa eu... Ele foi para o céu? O Enoque, Deus levou para si, né? Então a gente não sabe. Porque ele não foi mais visto, né? Mas só que biblicamente, Deus fala assim, nenhum ser humano, nenhuma face, antes que o vê a minha face, né? Isso é Deus, né? Então eu entendo assim, eu ando no caminho, né? Eu acho que tem uma pessoa que fez o bem, tem 3 céus, né? Deixa eu só terminar isso daqui, porque aí eu terminando aqui, a gente pode conversar até na noite, só para não fugir do horário, a gente já passou 3 minutos. Só uma. Escatologia 2, parte 1. Eu vou relatar para vocês, igreja, o que eu escrevi aqui conforme eu fui ministrado na aula. E aí, se vocês quiserem se aperceber desse relato agora, já pode servir para você colocar lá nas suas anotações das 7 linhas. Escatologia 2, parte 1, aula 39. O Espírito Santo deixará de agir porque a igreja não estará na terra. E a ira de Deus acontecerá, foi lido isso. Vai ser a grande tribulação. Após o arrebatamento, os salvos irão para o grande tribunal. É o bema de Cristo, foi falado aqui, e é bem conhecido esse nome. E será aberto o livro das obras. É lógico que esse livro das obras que será aberto, eu falo assim, mas não vai ser um livro de papel assim que será aberto. É tudo espiritual. Então a gente consegue compreender as coisas terrenas, mas as coisas espirituais elas acontecerão, mas não dessa forma que nós compreendemos. A besta que subir do mar é o anticristo missionário. E a besta que subir da terra também é o anticristo e o falso profeta. Haverá 2 períodos de 3 anos e meio. E as bestas elas farão arruaça nesses períodos. Depois do tribunal vai ter a festa, o casamento para os que estiverem lá. E o bema é o palanque, aonde haverá a queima das obras em vão, que foi falado aqui. As que não forem, que não passarem pela prova do fogo, queimará. Tudo isso vai acontecer no bema. Então imagina um palanque lá e tal, vai ter 1, 2, 3 e tal, e aí você vai ter tipo assim, vai ter que ir subindo, conforme a menção das obras e tudo mais. O negócio vai ser bem legal. A gente vai falar isso nas próximas aulas, porque a gente está falando aqui, parte 1 de Escatologia 2. Então, missionária, com certeza, até o final desses estudos, a gente vai ter uma melhor compreensão da pergunta que a senhora fez. Mas eu creio que nesse período de tribulação, os que ficarem, tanto os judeus quanto os ímpios, eles, enfim, todos que ficarem, que não são salvos no caso, eles passarão por esses 2 períodos. Um, supostamente, de paz e prosperidade, e depois o outro, que seguirão todos aqueles sinais daquelas palavras que foram mencionadas, amém? E a primeira igreja se fundou na Etiópia, e ninguém sabe quem foi que fundou a primeira igreja. Isso daqui foi colocado aqui na aula também. Onde nasceu a primeira igreja? Na Antioquia. Qual o período? Não sabemos. Outra coisa, na terra, nesse período missionário, não vai ter os cristãos, certo?
Então haverá um ecumenismo. Ecumenismo significa uma única religião, tá bom? Então é isso Queria que daí. o senhor comentasse sobre que essa fase aqui, ó. Certo? O anticristo fará um acordo de paz com os judeus. Essa fase. Igual nós estamos vivendo em guerra lá. Eles Sim. estão em guerra. Aham. O anticristo fará Eles um estão acordo em de guerra lá. Não paz estão? com os judeus. O E que o os senhor judeus, quer que o senhor desenrola exatamente. qual é o pensamento do senhor? Então, os judeus quem são? Os judeus são aqueles que, na verdade, não são os filhos. Não, nós estamos falando dos judeus mesmo lá em Israel, que eles estão em guerra, e essa fase aqui dos judeus. Exatamente. Então, não precisa explicar. A paz vai ser lá, não vai ser aqui. Hã? A paz vai ser lá, nesse país. Então, mas isso Israel, em Iraque, que eles estão em guerra. Mas assim, a senhora concorda com Essa falsa, ó, eu acredito que vai surgir um governo. Nós lemos aqui que isso acontecerá aos 4 cantos da terra. Quando Jesus voltar, vai ser noite aqui, ou dia aqui, e noite em outro lugar. Sim, mas só que esse A acontecimento tribulação- não vai ser na vinda de Jesus. Esse acontecimento vai Na ser aqui na tribulação. terra, Na visivelmente. Não vai ser na tribulação, pastor. Ó, Isso é uma tese. o anticristo fará um acordo de paz. Quem que vai ser esse anticristo que vai estar aqui na terra? Então, missionário, mas quando ele assumir, porque assim, vai ser assim lá em Israel, na cidade santa. Sim, quem que vai ser esse anticristo? Não vai ser um governo? Vai ser um homem, Vai ser um governo. Vai. É isso que eu tô falando. Porque tipo Vai. assim, ó. Falso profeta. Vai se levantar um governo aonde eles vão fazer uma união acordo. com os países e vai ter só um governo. E vai ter uma Para coisa. quê? Para que a paz venha reinar lá, porque o objetivo de Deus não é salvar Israel, não é salvar o povo dele, porque a Bíblia diz que o intuito de Deus é salvar o povo dele. Exatamente. Então é isso aí, a gente vai ver nas próximas aulas. Deixa eu só interromper o vídeo aqui. E glória a Deus. Ó, igreja, um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula em nome de Jesus.